Amigos, bom dia! O debate entre conservadorismo e progressismo é uma das discussões centrais na política e na sociedade contemporânea. Essas duas correntes de pensamento representam visões distintas sobre valores, mudanças sociais e o papel das instituições. Este shot explora as diferenças históricas e filosóficas entre conservadorismo e progressismo, analisa dados reais sobre a influência dessas ideologias na sociedade brasileira e internacional e discute como essas perspectivas moldam políticas públicas e atitudes sociais. O conservadorismo é uma filosofia política que enfatiza a preservação das tradições, instituições estabelecidas e valores culturais. Surgiu como uma reação às mudanças rápidas e, por vezes, revolucionárias que ocorreram na Europa durante os séculos XVIII e XIX, especialmente após a Revolução Francesa. Pensadores como Edmund Burke argumentavam que mudanças abruptas poderiam desestabilizar a sociedade e que a continuidade das instituições era essencial para a ordem social. O progressismo, por outro lado, está associado à ideia de que a sociedade deve avançar continuamente em direção a condições melhores, promovendo reformas sociais, econômicas e políticas. Está intimamente ligado ao iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, que defendia o uso da razão e da ciência como ferramentas para melhorar a condição humana. Pensadores iluministas como Voltaire e John Locke influenciaram a visão de que o progresso é alcançado por meio de reformas e inovações que promovem liberdade e igualdade. No contexto brasileiro, as influências do conservadorismo e do progressismo são evidentes em diversas esferas, desde a política até os costumes sociais. Primeiro, preferências ideológicas. Pesquisas recentes indicam uma predominância de valores conservadores entre os brasileiros. De acordo com o levantamento do Data Senado Nexus, 29% dos brasileiros se autodeclaram de direita, enquanto apenas 15% se identificam como de esquerda. Além disso, 40% afirmam não ter preferência ideológica definida. Segundo, distribuição geográfica. A preferência ideológica varia conforme a região. Estados como Rondônia, 41%, Santa Catarina, 37%, Paraná e Mato Grosso, 36%, apresentam maior concentração de eleitores que se identificam como de direita. Por outro lado, Pernambuco e Rio Grande do Norte lideram entre os que se consideram de esquerda, ambos com 18%. Terceiro, influência da religião. A religião desempenha um papel significativo na formação das convicções políticas. Entre os evangélicos, 35% se identificam com a direita, enquanto apenas 8% se consideram de esquerda. Entre os católicos, 28% se dizem de direita e 15% de esquerda. As posições conservadoras e progressistas refletem-se em diversas questões sociais e políticas. Primeiro, costumes e valores. Pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros adota posições conservadoras em relação a temas polêmicos. Por exemplo, 69% são contrários à legalização do aborto. 35% se opõem à liberação do uso de drogas. E 53% rejeitam a pena de morte. Segundo, políticas públicas e desigualdade. Estudos mostram que mais de 70% das políticas de combate às desigualdades na cidade de São Paulo foram implementadas por governos de esquerda. Isso indica uma tendência progressista na promoção de políticas redistributivas em contextos urbanos. A dinâmica entre conservadorismo e progressismo não é exclusiva do Brasil. Ela se manifesta globalmente de diversas formas. Primeiro, Europa e Estados Unidos. Na Europa, observa-se uma ascensão de partidos de direita e extrema-direita,
refletindo uma tendência conservadora em resposta a questões como imigração e identidade nacional. Nos Estados Unidos, a polarização entre conservadores e progressistas tem sido evidente em debates sobre direitos civis, políticas econômicas e sociais. Segundo, a América Latina. Países como Argentina, Brasil e Chile têm testemunhado o crescimento de movimentos de ultradireita. Estudos indicam que cerca de 1/3 do eleitorado nesses países apoia a ultradireita, enquanto aproximadamente 60% a rejeita. Os seguidores dessa tendência tendem a ter menos apego à democracia e adotam posturas conservadoras em temas como aborto e casamento igualitário. As redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação de ideologias conservadoras e progressistas. Quanto ao engajamento online, análises mostram que as bolhas de influência conservadoras têm um engajamento significativamente maior nas redes sociais. Estudos da Cortex apontam que o engajamento em conteúdos conservadores é 507,6% maior do que em conteúdos progressistas, indicando uma mobilização digital mais forte entre setores alinhados com ideologias conservadoras. A mídia tradicional e as redes sociais influenciam diretamente a forma como conservadores e progressistas interagem com a sociedade. Enquanto veículos de comunicação tradicionais buscam equilibrar diferentes narrativas, redes sociais e mídias segmentadas tendem a reforçar bolhas ideológicas, aprofundando polarização. Desinformação e fake news. Estudos mostram que grupos conservadores e progressistas estão igualmente expostos à desinformação, mas a maneira como lidam com fake news difere. Uma pesquisa do Instituto Reuters revelou que eleitores conservadores tendem a confiar mais em canais alternativos e independentes, enquanto progressistas demonstram maior confiança na grande mídia. As eleições refletem as dinâmicas entre conservadorismo e progressismo, influenciando diretamente as políticas públicas e as reformas institucionais. No Brasil, a alternância de poder entre governos de direita e esquerda tem moldado o cenário político nas últimas décadas. No Brasil, nas eleições presidenciais de 2022, a polarização ficou evidente, com a disputa entre um candidato conservador e outro progressista, resultando em uma das eleições mais acirradas da história recente. Dados do TSE apontam que regiões com maior presença evangélica e agrária tendem a votar em candidatos conservadores, enquanto áreas urbanas e universitárias demonstram inclinação progressista. Nas tendências futuras, a coexistência de valores conservadores e progressistas apresenta desafios e oportunidades para as sociedades modernas. A polarização política entre conservadores e progressistas pode levar à fragmentação social e dificultar a implementação de políticas públicas eficazes. É essencial promover o diálogo e a compreensão mútua para evitar a radicalização e fomentar a coesão social. Com o avanço tecnológico e mudanças demográficas, especialistas preveem que a disputa entre conservadorismo e progressismo continuará a evoluir. Entre as principais tendências destacam-se: primeiro, maior influência da inteligência artificial na disseminação de informação política. Segundo, aumento da participação jovem nas eleições, trazendo novas pautas para o debate público. Terceiro, possível convergência entre valores progressistas e conservadores em determinados temas, como segurança pública e meio ambiente. A interação entre essas tendências determinará os rumos políticos e sociais das próximas décadas. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê-nos seu joinha. Não custa pensar.podcast.
Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!